Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e hoje a gente vai falar sobre um dos quadrinhos favoritos para mim do ano. Um quadrinho que chegou ao fim essa semana e eu já quis trazer um vídeo para falar sobre ele. Provavelmente é um dos vídeos mais complexos e que eu tentei botar mais detalhes e focar desde que eu comecei o canal, porque é uma obra que é especial demais para mim. E antes disso, a gente tem que falar sobre criação, porque criar histórias é difícil. A gente teve por muitos anos os principais quadrinistas trabalhando com Marvel DC, com heróis já estabelecidos ou criando alguns heróis novos. Até que nos anos 90 a editora Image surge pensando no direito dos autores terem direito e ganharem dinheiro com as suas próprias obras, suas próprias criações. E desde então, muitos grandes roteiristas, artistas, desenhistas, coloristas começaram a se aventurar no mundo de quadrinhos autorais. E é nesse contexto que surge o quadrinho que a gente vai falar hoje. Da mesma equipe criativa dessa baita obra aqui. Supergirl, Mulher do Amanhã, essa é a edição de luxo dos Estados Unidos, que vai chegar agora no Brasil na CCXP, pela Panini, e que tem o grupo criativo com roteiro de Tom King, desenhos de Bill Avery, cores de Matt Lopes e letras de Clayton Cowles. E essa equipe, essa baita equipe, que Supergirl explodiu minha cabeça quando eu li de tão bom, essa baita equipe se juntou novamente para fazer um quadrinho autoral. E agora nós temos Ellen of Windhorn, que eu falava Windhorn, e aparentemente é Windhorn. Ou não. Enfim, o quadrinho chegou ao fim essa semana, essa é a edição número 1, que eu peguei com a Bilks e com o Matt, assinada no Minuday. E o que é Ellen of Windhorn é uma obra de fantasia. É um mundo fantástico que até no anúncio surgiu como uma mistura de Conan, o Bárbaro, com o Mágico de Oz. É uma obra de espada e feitiçaria, então você vai ter muita coisa bacana desses gêneros por aqui. E a gente sabe que existem vários mundos de fantasia. Existem mundos a perder a cabeça, Senhor dos Anéis, sei lá, pensa em Crônicas de Nárnia. Da própria DC você tem Sandman, você tem vários mundos de fantasia. E é impressionante que em 2024 surgiu esse mundo de fantasia novo de Alien of Windhorn, que é um mundo novo, criativo e que tem muito potencial. E isso chega ao ponto que este quadrinho é o melhor quadrinho de 2024 para mim. Eu vou fazer a minha lista e você já sabe qual vai ser o top 1 da lista de 2024. Dos que saíram lá fora e dos que foram publicados aqui no Brasil também. Porque Alien é um quadrinho que saiu só lá fora e talvez chegue no Brasil. Tomara. Mas porque é um quadrinho fantástico. E eu vou falar sobre ele hoje. Não é só sobre a última edição, é sobre o quadrinho inteiro. É uma grande carta de amor a Ellen of Windhorn. Tá, mas então, Vitor, o que é Ellen of Windhorn? Ok, eu já falei que é fantasia, mas que é um resumo breve, que é o resumo que o próprio Tom King ele dá quando as pessoas perguntam. Ellen of Windhorn é mais de Supergirl. Então, se você leu Supergirl, se você gostou, achou a história incrível, a arte, tudo que foi contado aqui sensacional, Ellen of Windhorn é mais disso aqui. Não dava para continuar, isso aqui é uma história fechada, perfeita. E Alien of Windhorn é a mesma equipe criativa, todo mundo igual num novo trabalho. Então você vai sentir muito da vibe de Supergirl aqui, por ter essa galera trabalhando junto de novo. Mas é bem diferente. E a história vai contar sobre a Ellen. A Ellen é uma garota de 16 anos no quadrinho e que já nos é apresentada com a morte de seu pai, C.K. Cole. Ele era um escritor que fazia obras fantásticas de um personagem chamado Otan. E aí eu vou trazer até uma capa. Essa é a capa de Alien of Windhorn 1, que saiu essa variante com a capa do Otan. Então, que é como se fossem as histórias que o pai da Ellen conta aqui, né? Eu achei muito legal essa capa, inclusive. E o pai dela morreu, ele se matou. E então o seu avô contrata uma governanta, a governanta Lilith, que tem a responsabilidade de ir até Ellen e levar para a mansão da família, a mansão Windhorn. E aqui a gente já vê que desde o começo, a Ellen é uma pessoa impactada com a morte de seu pai e com essa vida nova na mansão da família que ela nem sabia que existia, porque ela vivia com o pai de uma forma até precária. E com 16 anos ela já bebe muito, ela bebe, ela fuma. Então, Ellen tem alguns problemas. E quando ela chega na mansão da família, ela só quer beber. Ela não quer ter as aulas que ela deveria ter com a sua governanta, com a Lilith. Ela só quer ficar bebendo jogada por aí.
Ellen, pode-se dizer, é uma pessoa sem propósito. Após a morte de seu pai, Ellen não vê um propósito. Ela não vê um sentido. Ela quer ficar bebendo, bebendo, bebendo e de bobeira. Até que algumas coisas começam a acontecer e segredos da família de Ellen, a família Cole, começam a ser revelados. E a gente descobre que além dos muros da mansão, a gente tem uma floresta onde um mundo fantástico aguarda e uma grande história, uma grande aventura, uma grande jornada pode começar a acontecer. E aí a primeira coisa que eu até me perguntei é por que fazer esse quadrinho? Não reclamando, eu amo Supergirl, e é legal ter mais de Supergirl, mas por que Ellen of Winter? E aí a gente teve umas entrevistas do Tom King, o Tom King ele deu umas entrevistas que perguntaram isso pra ele, e a resposta dele é bem clara. Porque eu queria trabalhar com a Bilks de novo. A arte da Bilks em Supergirl foi incrível, foi sensacional, e eu queria trabalhar com ela de novo. Aí você pergunta pra ela por que ela quis voltar a trabalhar comigo, mas eu queria trabalhar com ela de novo. E eu perguntei pra ela o que ela queria fazer, e o que ela quisesse fazer, eu ia escrever um roteiro pra trabalhar com ela mais uma vez. É por isso que esse quadrinho surgiu. Então, é uma vontade de uma equipe criativa que, pra mim, fica claro que se entendeu muito bem, entrou em sintonia no quadrinho da Supergirl, resolveu trabalhar junto de novo, e deu muito certo. E deu muito, muito certo. Então, o que eu quero fazer agora é dar uma passadinha com vocês pelas edições. Não vou falar tudo que acontece edição a edição, mas eu quero dar umas pequenas informações do que cada edição traz para você entender a temática de Ellen of Winter, o que essa história é além da fantasia e vai ajudar até você a entender o que eu vou discutir mais para frente. Então, começando pela edição 1, aí aqui já é outra capa. Aqui é a capa da segunda impressão, que aí veio a capa em preto e branco da Bilks, do jeitinho que ela desenhou. Mas o que a edição 1 traz? Ela traz esse vazio. A edição 1 ela vai mostrar tudo isso que eu falei da história, que é a Ellen perdendo o pai, a Lilith indo buscar ela, a Ellen chegando na mansão, começando a entender um pouco desses segredos da família. Então o que a gente tem aqui na primeira edição é vazio. É o vazio que a Ellen sente de perder o seu pai, de não ter um propósito, e aí agora o vô dela, que ela nem conhecia, chamou pra morar com ela numa mansão. Meu Deus. E você percebe que ela não tem propósito, ela só quer ficar bebendo, ficar fazendo nada. E você tem a revelação desse mundo fantástico que vai trazer a curiosidade dessa garota e vai fazer essa história andar e a história da Ellen andar. E então chegamos à edição número 2. Peguei a edição certa? Peguei a edição certa. A edição número 2, que aí você já até vê que é ela com uma espada na mão e a bebida, porque a bebida não larga dela. Mas a edição número 2, ela traz curiosidade. Por quê? Porque do jeito que a edição 1 termina mostrando o mundo fantástico pro leitor e pra vida da Ellen, a curiosidade ela vai surgir. Ela quer saber o que é aquilo, o que é um monstro, aquela criatura, o que é esse mundo. Cara, o que tá acontecendo? Isso é real? Ela começa a duvidar, ela e a Lilith conversando, começam dúvidas sobre se esse acontecimento na vida delas realmente aconteceu, se elas estão doidas, se elas viram alguma coisa. E ao mesmo tempo gera a impaciência. Por quê? Porque o avô da Ellen, a gente começa a ter interações com ele a partir dessa edição, ele na real não quer interagir. Ela pergunta o que é esse mundo, o que é essas coisas, o que é esse bicho, e ele não quer responder. Ele fica lá na dele, segue a vida e tal. Mas a Ellen continua sendo movida pela curiosidade. Até que chega um momento ali que o avô resolve apresentar o mundo para Ellen e chegar um pouco mais perto. E aí vai ter uma jornada que o avô vai fazer para o outro mundo que a gente vai conhecer e Ellen é convidada. E chegamos então à terceira edição. E a terceira edição que ela começa já com a Ellen de volta e narrando para Lilith o que ela passou naquele outro mundo. O que é o mundo de fantasia, afinal? E a terceira edição ela vai falar sobre isso. Jornada. A jornada de Ellen e seu avô para cumprir uma missão nesse mundo novo, nesse outro mundo, como ele é chamado, que causa estranheza para Ellen, causa descrença, ela fica tentando acreditar em tudo que está acontecendo, gera empolgação. Você tem
mudanças na personalidade da Ellen, você vê algumas coisas que fazem ela se lembrar do seu pai, e ao mesmo tempo que ela começa a lidar com problemas e situações de maneiras que ela não esperava que ela era capaz. Então você já começa um desenvolvimento de personagem nessa jornada com a Ellen se modificando e começando a ter um laço com o seu avô. O seu avô, que era super fechado, a partir do momento que ele decide levar a Ellen para esse mundo extraordinário, um laço começa a ser criado, o diálogo começa a existir, conversa sobre o pai da Ellen, sobre esse mundo fantástico. A gente vai ter tudo isso aqui e uma arte, eu já vou me adiantar para falar da arte, porque essa edição, as outras duas, eu adorei, eu amo a arte da Bilks, mas essa terceira edição, ela tem uma cena que a gente conhece... A gente conhece uma criatura extraordinária, a gente conhece uma deusa. Pronto, falei. Sem mais, não vou falar mais que isso. E é tão lindo, o jeito que a Bilks faz essa apresentação é sensacional. Fora os cenários do mundo de fantasia, nossa, ela brincou. E eu imagino que foi um playground pra ela de desenhar tudo isso, do match colorir, etc. Deve ter sido incrível. E no fim dessa jornada, ela acaba retornando, e é o que eu disse, ela estava contando a história para Lilith. E na quarta edição, a gente vai ter um outro nível. Por quê? Porque a quarta edição é a consolidação do espírito aventureiro da Ellen. Por quê? Quando eles voltam dessa jornada, a Ellen e o seu avô, ela quer mais. Ela quer mais e ela não quer acompanhar o seu avô com ele tendo que protegê-la, com ele tendo que defender ela toda hora. Ela quer se defender, quer lutar, quer combater, ela quer participar. E a partir disso ela vai entrar num treinamento intenso com o mordomo Joseph, que é um personagem curioso. Acho que é um personagem que tem mais a contar do que a história revela, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas então o mordomo da mansão Joseph é designado pelo Barnabás, o avô de Ellen, para treinar a garota. E é um ano intenso de treinamento, se pendurando em árvore na neve, virando a noite em cima de árvore, correndo, treinando luta, e ela começa a lutar com o machado, porque o Joseph diz que essa é a vocação dela, o machado é a arma que faz sentido para ela. E o que tem nessa edição é foco. É força de vontade. Em um determinado momento, até a Lilith, ela comenta isso, que é força de vontade que você vê que ela nem sabia que a Ellen tinha, mas que ela tá demonstrando ter para treinar, para conquistar e aumentar a sua conexão com seu avô para poder fazer mais viagens e ser uma guerreira, a guerreira que seu avô espera. E aí nessa edição a gente tem um momento que a Ellen tá ali com o avô dela. Eu vou até procurar a página aqui, que é um momento muito especial pra mim, nossa, eu adorei. Talvez a página favorita, assim, do quadrinho pra mim, que é esse momento aqui, que eles têm esse abraço. E talvez pra você não faça muito sentido do porquê esse abraço é tão impactante, mas lendo a história desde a primeira edição, você vai entender o quanto a obra ela te conduz, ela vai te levando e ela aumenta a importância desse abraço. E essa edição 4 é formidável. Mas uma das coisas que a gente tem nessa edição 4 é medo. Tem alguns acontecimentos que eu vou omitir aqui, porque eu acho que quando você lê isso pela primeira vez, é importante que você não saiba disso. Mas tem um acontecimento aqui que vai despertar medo em alguns personagens. Medo, receio, insegurança e um senso de proteção que vai além do que outras pessoas podem concordar. Então você vai ter um pouco disso aqui que vai balancear, porque nem tudo são flores. Nem tudo são flores. A gente estava tendo uma história legal, Ellen treinando, foco, força de vontade, mas algumas coisas vão acontecer e vão trazer medo, tanto para você que está lendo, quanto para os personagens que estão na história, e vai mudar algumas relações. Chegamos então à edição número 5. E a edição número 5, que é a última que eu tenho aqui, porque como eu disse, a 6 saiu essa semana e ainda não chegou no Brasil. A edição número 5, ela vai voltar para um estado parecido com a número 1. Por quê? Porque durante a época que a Ellen começou a se aventurar e gostar de aventuras e treinar e focar, ela tinha um propósito. Ela voltou a ter um propósito ao lado do seu avô, nos seus treinamentos com Joseph, etc. Ela parou de beber, ela parou de fumar, porque ela tinha um propósito, a vida dela estava empolgada e ela queria mais disso. Mas a partir do momento que alguns conflitos acontecem, sem spoilers,
A gente vê a Ellie voltando para um estado de vazio, sentindo ausência do seu pai, saudade, pensamentos que fazem ela refletir se, às vezes, o caminho que o pai dela tomou não é uma maldição e não é uma sentença que ela deveria seguir o próprio caminho. E, ao mesmo tempo, diante de alguns diálogos e alguns personagens, que a Lilith, incomodada com o jeito que a Ellen se sente, vai questionar o Barnabás, o avô da Ellen, a gente tem choque de realidade. Choque de realidade que faz esse personagem repensar em como agir, em como lidar com a sua neta, com as outras pessoas ao redor, e que é muito interessante. É uma edição muito bacana, é uma edição bem focada no sentimento. Aliás, todas são, né? Na real, todas são. Eu vou falar disso mais pra frente, mas todas são focadas nos sentimentos. Mas que é muito, muito boa, muito bem desenvolvida. E por fim, a edição número 6, a última edição, que eu vou evitar falar dela a fundo, porque ela tem muita coisa que deixa empolgado desde o começo, que às vezes você quer algumas respostas, mas a edição 6 ela vai falar sobre paz. Ela vai falar sobre paz, vai trazer respostas e vai mostrar união. É uma edição que fecha bem a história. É o fim, mas também é um começo. E aí aqui eu já posso dizer que o Tom King, que é o roteirista, ele já tá pela internet falando que é muito bom terminar esse primeiro capítulo. Então, quando ele diz que terminaram o primeiro capítulo, você assume que vai ter mais. E o jeito que acaba Ellen of Windhor, é impossível não ter mais, galera. Tem que ter, tem que ter. Não porque o universo é rico, como eu disse, mas porque tem que ter. Então, o jeito que acaba, ele deixa essa abertura. E então é isso. O fim é o fim. É o fim de uma jornada. Mas é o começo de novas jornadas, de novas situações e de novas perguntas que vão surgindo também para você, leitor, durante a edição. Você lê, começa a entender algumas coisas, mas novas perguntas surgem para te dar curiosidade. E essa é uma das belezas desse quadrinho. E eu disse que eu não queria falar antes da arte e muito a fundo ali, eu queria contar a história e a moral de todas as edições, mas agora a gente vai falar um pouco sobre os específicos. O roteiro, eu já quero dizer que é incrível como a história é contada. O jeito que o Tom King escolheu fazer a narração desse quadrinho, que é basicamente uma pessoa... eu posso falar. A Lilith, que é a governanta que viveu ali na mansão, ela está contando a história para um jornalista, para um curioso ali, chamado Thomas, que está querendo escrever uma biografia sobre o pai da Ellen. Então ele está entrevistando todas as pessoas que tiveram relação com ou o pai da Ellen, ou com a Ellen, com o avô, etc. Então ele tá... E aí a Lilith, ela tá contando a história da Ellen, ela tá narrando tudo o que aconteceu. Então eu já gostei muito desse conceito, porque isso traz coisas bem legais, que são as histórias paralelas. Porque enquanto a gente tem a Lilith narrando o que está acontecendo e os acontecimentos daquela época, a gente também tem histórias paralelas que vão contar um pouco sobre como esse legado e como essa história foi se passando ao longo dos anos. Porque primeiro a gente tem o Thomas fazendo a entrevista com a Lilith. Depois a gente vai ter um momento que o Thomas ele lançou o livro. E aí vai vir um garoto que era neto da Lilith falando que a avó dele deu entrevista e tal, não sei o que lá. Aí ele vai lembrar. E ele gravou fitas com essa entrevista, com essas conversas. E aí no final a gente vai descobrir que no futuro essas fitas foram parar num leilão. E depois de parar num leilão, um cara vendeu para uma criança essas fitas numa Comic Con. E aí essa criança, ela cresceu e a mãe dessa criança vendeu as fitas numa venda de garagem. Então a gente vai vendo como ao longo dos anos essa história, essas fitas, a história que a Lilith narra, a história de Ellen, a história de Barnabás, a história de todo mundo foi sendo passada para frente. E eu gostei muito disso. E além dessa coisa dessas histórias paralelas, os sentimentos que o Tom King consegue trazer na história, desenvolvimento de personagens. E outra entrevista que eu vi do Tom King, ele falou um pouco sobre essa coisa de desenvolver personagens em Ellen of Windhor e outras obras dele, que é o quanto às vezes ele coloca acontecimentos da vida dele dentro de uma obra. E o Tom King contando a história dele ali, sobre como ele cresceu, se não me engano, a conexão dele com a avó dele, e a avó dele criando ele. Então a gente começa a ver um pouco da história do Tom King na história da Ellen. E é muito bacana isso. Eu sempre falo que as histórias são reflexo do artista.
Um artista, ele sempre vai colocar numa obra, seja no seu desenho, nas suas cores, no seu roteiro, algo que ele sente, o seu sentimento. E é isso que engrandece obras, que fazem essas obras terem conexões únicas com as pessoas. E eu tive conexões únicas com essa obra que eu quero falar mais pra frente. Então, isso é muito bacana. E além disso, a história, o roteiro deixa migalhas. Eu citei o Joseph, que é um mordomo que treinou a Ellie em luta. E aí você pode se perguntar, como que um mordomo tem habilidade de luta para treinar alguém? Isso é um dos pontos da história. A história ela faz várias citações. Por exemplo, tem um momento que o Barnabás, o avô da Ellie, ele fala, Joseph, eu poderia contar histórias sobre esse cara. Então você tem muitas coisas que a gente não sabe ainda na história que podem ser exploradas no futuro. E eu acredito que em novos lançamentos, numa sequência de Alien of Windward, vão ser explorados. Mas é muito legal, porque te faz teorizar e te coloca dentro desse universo e mostra que esse universo é enorme, que tem várias coisas acontecendo, que todo personagem tem uma história, e isso ajuda no próprio desenvolvimento dos personagens. Sobre a arte, Bilks Evely é espetacular. A arte da Bilks, os traços, os detalhes, sério, é uma arte que lembra muito o mercado europeu, e é um mercado que a Bilks ela já falou em entrevistas também, que é uma inspiração para ela, né, obras do mercado europeu, e que isso é claramente visível no traço, os detalhes, o jeito que ela coloca as coisas acontecendo, a grandiosidade, mas além da grandiosidade de cenários, de combate, de detalhes em personagens, em roupas, tudo, eu quero falar sobre uma coisa que eu até mandei uma vez uma mensagem para Bilks, que é expressão facial. Porque eu gosto muito do jeito que a Bilks faz as expressões faciais. Você tem personagens que às vezes tem... Você enxerga numa cena que tem alguma coisa acontecendo, tem um personagem ali no fundo, às vezes, que você vê uma cara assim... O personagem tá passando por um momento triste, você enxerga na cara. Tá feliz, você enxerga. Então, expressão facial é uma coisa muito bacana. E é uma coisa que eu valorizo muito. Tem muito artista que faz, que sabe fazer, mas eu gosto do jeito que a Bilks faz, porque me passa uma sensação de, cara, esse desenho é grandioso. A gente tem desenhos grandiosos. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui mais rápido pra até mostrar, tentando não dar spoiler. Aqui é um ótimo exemplo. Olha essa mansão, o jeito que ela desenha a mansão. É um desenho grandioso. E às vezes você tem um cenário grandioso com coisas acontecendo e abaixando assim você olha pro personagem e vê uma expressão que vai te cativar. Essa arte é uma beleza. E cores, eu dispenso comentários. As cores do Matt Lopes que estão sempre no ponto. É uma colorização que consegue destacar o que precisa destacar e que deixa esses mundos fantásticos desenhados pela Bilks ainda mais bonitos, ainda mais gloriosos. Então você tem uma cor que ela tem uma série de tons de acordo com o lugar que eles estão, em momentos diferentes, os personagens diferentes, então você sente o peso das cores aqui. E isso pra mim é importantíssimo. Eu gosto quando o colorista, você vê uma personalidade no colorista. E o jeito que o Matt ele fez aqui em Ellen é primoroso. Aliás, é uma obra que eu assim, gosto muito de obras do Tom King, da Bilks, do Matt e do próprio Clayton Cowles, que faz as letras, que também faz um trabalho sensacional. Mas eu acho que aqui tá todo mundo no auge. Não sei se auge é a palavra, mas aqui tá todo mundo fazendo um baita de um trabalho. Um baita de um trabalho que é destaque pra mim no que eu li da carreira de cada um. É um destaque. Alien of Windward é um destaque pra todos esses 4 elementos aqui. Roteiro, arte, cores e letras. É fantástico. Todo mundo faz um trabalho muito bom. E eu prometi que eu ia entrar mais em detalhes sobre significados da obra. Alien of Windward é uma carta de amor à fantasia. É um quadrinho que ele vai além do combate e fantasia. Ele é uma carta de amor à fantasia porque ele tem um mundo fantástico incrível, conceitos extraordinários que podem ser explorados em muitos e muitos gibis ainda. E é muito bom. Mas ele vai além disso. Além do combate e fantasia. Ele tem lutas, tem aventuras, tem criaturas, tem todas essas coisas de fantasia bacanas. E mesmo assim vai além. Porque pra mim, Alien of Windward, por mais que a gente fale, é um quadrinho de fantasia, uma fantasia épica, espada e feitiçaria, Alien of Windward é um quadrinho sobre humanidade. É um quadrinho sobre humanidade, sobre sentimentos, perdas, relações, conflitos. E eu tô até me emocionando
lembrando e em vários momentos, mas porque é um quadrinho que fala sobre tudo isso. A Ellen, no começo da história, ela se sente vazia. O pai dela era tudo o que ela tinha. E a gente tem o avô, porque o avô, ele traz essa garota pra perto, mas ao mesmo tempo ele mantém uma distância. E a gente vai descobrindo que o seu avô, ele tem marcas. Ele esconde coisas, ele esconde sentimentos, ele tem medo de perder. Ele tem medo, ele tem receios, e a gente vai entendendo isso. Ao mesmo tempo, a Lilith que é a governanta, que, pelo jeito que eu tô falando, parece que é só uma personagem ali secundária pra fazer a história andar, pra narrar. Não, a Lilith, ela tem grandes momentos potentes, ela é importante pra história. E ela se apega a Ellen, a gente vê o carinho, a gente tem momentos que a Lilith às vezes pensa em largar tudo e ir embora, largar esse pessoal doido ali e ir embora. E ela se apegou a Ellen. Então, o próprio Joseph, o mordomo, por mais que ele tenha participações bem pontuais e bem contidas, a gente vê que ele também tem sentimentos, tem pensamentos ali dentro dele. É uma jornada por relações, com altos e baixos. E os altos e baixos não é a história tem altos e baixos, não. A história é um alto, começa alto e vai indo para mais alto. Mas as relações têm altos e baixos. A gente tem momentos que você fala, nossa, que conexão perfeita, e tem momentos, eita, treta. Você tem uma gama de sentimentos sendo mostrados. E isso é legal, porque isso é real. Poxa, tipo, não tem como a nossa vida, a nossa relação com pessoas ser sempre bom. Nem tudo na vida é bom. E é triste falar isso, mas nem tudo na vida é bom. Então você tem altos e baixos na sua própria vida, na sua relação com sua família, com amigos, namorada, esposa, com quem quer que seja. E esse quadrinho, ele mostra isso. E mostra como as pessoas podem se entender e crescer juntas ao mesmo tempo. Se abraçar e lidar com seus traumas e com seus problemas. Tem momentos lindos, como a cena do abraço da edição 4, que eu já mostrei aqui, que, nossa, é um aperto, é um abraço não só entre os personagens da obra, mas é um abraço em você, leitor, que acompanhou a jornada até aquele ponto. É muito bacana. E a minha relação com a história foi muito profunda, porque para gravar esse vídeo eu reli todas as edições, e relendo tudo em sequência, eu fui pegando todas essas relações que o Tom King faz com a vida dele, e eu faço com a minha, cara. Eu cresci sem pais, desde cedo criado pelos meus avós, e eu não vou falar que foi fácil, eles sabem, eles provavelmente estão assistindo esse vídeo em algum momento, e eles sabem que não foi fácil também. Então, existiram momentos de conflitos, momentos de dúvidas, momentos de, não quero falar, tão brigado, não sei o quê. Todas essas coisas que acontecem, ao mesmo tempo que existiram momentos lindos, momentos mágicos, momentos especiais. O mundo real tem conflitos. Assim como o Tom King ele bota na obra, existem conflitos. O mundo real não é perfeito. Ellen, o avô, Lilith, esses personagens não são perfeitos. Mas o que importa é a gente se dispor a se abrir. É ser aberto com a gente, com o mundo, com as pessoas ao nosso redor, entender o que os outros passam, para eles entenderem o que a gente passa e se entender. E eu disse, a minha relação com os meus avós nem sempre foi ótima. E hoje é muito boa. Os conflitos acontecem. E o que importa, e Ellen mostra isso, esse gibi mostra isso, é o quanto você se dedica para fazer as coisas funcionar. É o quanto você consegue tirar, às vezes, uma armadura que você tem para fazer que as relações funcionem. É você tirar o seu medo, mas não de arrancar. É mostrar, eu tenho medo. Eu tenho receios. E vamos passar por isso junto. Essa é, para mim, a grande mensagem. Relações. Ellen of Windsor é um quadrinho sobre relações. É um quadrinho que você vai curtir muito as aventuras, lutas, fantasias, criaturas, etc. Já falei. Mas tem um alto risco de você acabar pensando na sua vida e se emocionar. E se emocionar muito. Então é isso, gente. Esse vídeo, mano, ele já deve estar enorme, cara. Eu não sei se vai ser o maior vídeo do canal. Não sei, mas é uma carta de amor. É o que eu falei. E a gente tem um final, que eu, se não me engano, já comentei. É um final que acaba sendo aberto, que é um fim, que é um começo e que abre portas para continuação. E tomara que a gente tenha essa continuação. Pode demorar o tempo que for, a gente
eu entendo, assim, que os criadores, às vezes, eles já têm outros projetos, já tem outras coisas acontecendo, então pode demorar que a gente volte para esse universo de Alien of Windward. Mas quando voltar, eu estarei aqui, estarei super ansioso e super feliz, porque é muito bom. Termina com a abertura para teorias, o próprio Joseph que eu falei, que é um personagem misterioso. Você tem outros personagens, outros mistérios, frases que são jogadas ali ao longo do quadrinho. Por exemplo, tem uma personagem aqui, tem um personagem que fala que esse personagem é amaldiçoado, abençoado e amaldiçoado. Eu não vou falar quem para não dar talvez spoiler, não sei. Mas então você tem essas coisas aqui que você fica... por quê? E nos próprios mundos apresentados dentro desse universo de fantasia, você tem coisa para aprofundar, tem muita história para aprofundar. E o quadrinho ele até brinca na última edição com isso, com o Thomas perguntando para Lilith de... Pô, mas eu sou isso? E tal coisa? E tal coisa? E tal coisa? Então é um quadrinho que ele termina aberto, mas é um quadrinho que se fecha. E é confuso falar assim, né? Mas é o que eu disse. A jornada que essa história estava contando acabou. E a gente pode ter novas jornadas para descobrir novas coisas, novas informações, novos sentimentos serem despertados. Mas o que tinha para ser contado aqui foi contado e de uma maneira primorosa. Primorosa, primorosa. Então é isso, gente. Alien of Windhorn é fantástico. É uma obra para ficar marcada, para pensar, para relembrar. Vai entrar assim, aí gibis, muitos gibis. Mas já entrou pra minha lista de obras favoritas aí. Melhor quadrinho do ano pra mim e obras favoritas da minha vida. Eu sou extremamente feliz por ter tido a oportunidade de ler essa obra, porque é muito boa, é marcante, é muito interessante. E é uma obra que traz a diversão, traz o entretenimento, traz o mundo de fantasia, mas se dispõe a ir além e faz muito bem. E faz muito bem. Caramba. Então, gente, Alien of Windhorn é isso. E eu agradeço pra você que assistiu. Bom, um abraço aí pra todos que trabalham na obra. Bom, Tom King não fala português, Clayton Cole não fala português, mas um abraço pra Bilks e pro Matt Lopes, se algum dia eles assistirem esse vídeo. Em breve, Bilks e Matt Lopes estarão na CCXP, tá, pessoal? CCXP 24 vai rolar aí, comecinho de dezembro, se você vai. A Bilks e o Matt estarão lá. Eu tenho palpite, eu não tenho certeza se eles vão levar, mas talvez eles levem algumas edições de Alien of Windhorn para vender lá, então é a sua oportunidade de pegar a sua. Espero que já esteja rolando, talvez já tenha rolado, não sei, um acordo aí com alguma editora brasileira para publicar essa obra. Tomara, porque, cara, as pessoas precisam ler isso. E tomara que seja uma edição bem bacana aí pro público brasileiro, que eu tenho certeza que a Bilks e o Matt tem esse carinho aí com a galera do Brasil que apoia e querem fazer algo bem legal pra cá também, né? Então é isso, gente. Muito obrigado pra você que assistiu. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Já até esqueci, né? Deixa o seu comentário. Então deixa o seu comentário, é importante aí pro canal, pro crescimento do canal. Mas o que você acha de obras de fantasia e o que você achou aí de Alien of Windhorn, pelo que eu falei? Você tem interesse? Eu tô pensando em pegar uma edição aí de Alien of Windhorn e fazer um sorteio, não sei, ainda tenho que pensar nisso. Mas, enfim, galera, eu não tenho nem muito o que falar, eu já falei tanto, cara, eu não sei nem quanto tempo deu, mas já falei tanto que eu não tenho mais o que falar. Mas eu tenho a agradecer. Agradecer a você que assistiu e agradecer por toda a equipe criativa que fez essa obra. Muito obrigado, gente, e a gente se vê no próximo vídeo. E olha, não sei quando, mas eu sei que vai. Alien of Windhorn vai voltar. E este canal estará lá para cobrir esse quadrinho novo.